Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e conduziu-os sós à parte a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo brancos, como nenhum lavandeiro sobre a terra poderia tornar tão brancos. Depois, apareceu-lhes Elias com Moisés, que estavam falando com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Porque não sabia o que dizia, pois estavam atônitos de medo. E formou-se uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e saiu uma voz da nuvem que dizia: Este é meu filho caríssimo, ouvi-o. Olhando logo em roda, não viram mais ninguém com eles, senão Jesus. Palavra da salvação. Comentário Marcos 9, de 2 a 8. São Beda. O Salvador transfigurado não perdeu a natureza da verdadeira carne, mas mostrou a glória futura da sua e da nossa ressurreição. Ele que, tal como apareceu naquele momento aos apóstolos, do mesmo modo aparecerá depois do juízo a todos os eleitos. Segue-se, os seus vestidos tornaram-se resplandecentes. Se a humanidade transfigurada de Cristo e a reunião de 2 santos vistas em um ponto deleitam de tal modo que Pedro, com deferência, quis retê-la, para que eles não se retirassem. Quão maior será a felicidade de estar entre os coros dos anjos, em visão perpétua da deidade? Segue-se, porque não sabia o que dizia. Conquanto Pedro, por conta da estupefação, da fragilidade humana, não soubesse o que dizia, deu sinal de afeto gravado na alma, pois não sabia o que dizia, pois esqueceu-se de que aos santos não foi prometido pelo Senhor o reino em algum local da terra, mas nos céus, nem recordou-se de que ele e seus companheiros apóstolos, ainda rodeados pela carne mortal, não poderiam elevar-se à condição da vida imortal. A ele também passara despercebido que na casa do Pai, nos céus, não é necessário uma casa feita por mãos. Mas também aqui censura-se a ignorância de alguém que deseja fazer 3 tendas para a lei, os profetas e o Evangelho, sendo que estes, de modo algum, podem ser separados. Posto que Pedro buscava uma tenda material, recebeu a sombra de uma nuvem, para que aprendesse que, na ressurreição, não seriam eles abrigados pela cobertura das casas, mas pela glória do Espírito Santo. Por isso se segue, e formou-se uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E uma vez que perguntaram imprudentemente, não mereceram a resposta do Senhor. Mas o Pai respondeu pelo Filho, de onde se segue, e saiu uma voz da nuvem que dizia: Este é o meu Filho caríssimo, ouvi-o. Aquele que Moisés, quando veio na carne, predisse que deveria ser ouvido por toda a alma que se quisesse salvar, agora, vindo na carne, é proclamado aos discípulos por Deus Pai, como aquele que deveria ouvir. Segue-se, olhando logo em roda, não viram mais ninguém com eles senão Jesus. Com efeito, logo que o Filho começou a ser designado, os servos retiraram-se, para que não se pensasse que a voz do Pai se dirigia a eles. As vestes do Senhor são corretamente compreendidas como seus santos que brilham como um novo esplendor. Pelo lavador, deve-se compreender aquele a quem o salmista diz: Lava-me de minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 50. Ele não pode dar aos seus fiéis o brilho na terra, pois este lhes permanece reservado nos céus.
Moisés e Elias, dos quais lemos que um morreu e o outro foi arrebatado aos céus, significam a futura glória de todos os santos. Eles que, no momento do juízo, serão encontrados vivos na carne ou ressuscitarão da morte provada outrora e reinarão juntamente com Cristo. E deve-se notar que, assim como no batismo do Senhor no Jordão, também no monte glorificado manifesta-se o mistério de toda a Santíssima Trindade, pois encheremos de louvores a sua glória que, no batismo, confessamos ao crer que veremos na ressurreição. E não foi gratuitamente que o Espírito Santo tenha aqui aparecido em uma nuvem clara, e ali sob a forma de pomba, pois aquele que, agora, com um coração puro, conserva a fé que recebe, contemplará então, na luz da visão manifesta, aquilo em que acreditou. Já quando fizer-se a voz sobre o Filho, este se encontrará sozinho, pois quando o manifestar aos eleitos, Deus será tudo em todos, e com efeito, Cristo, a cabeça com o corpo, brilhará com os seus por todas as coisas. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Ao descerem do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, senão quando o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Observaram esta ordem, investigando entre si o que queria dizer quando tiver ressuscitado dos mortos. Interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias, efetivamente, há de vir primeiro e por tudo em ordem. Como está escrito acerca do Filho do Homem, que terá de sofrer muito e ser desprezado? Mas digo-vos que Elias já veio, e fizeram dele quanto quiseram, como está escrito dele. Palavra da salvação. Comentário Marcos 9, de 9 a 13, São João Crisóstomo. E não ordenou simplesmente que o calassem, mas, insinuando a paixão, insinuou a causa pela qual deviam calar. Eles, no entanto, ignorando o mistério da ressurreição, mas guardando as palavras, discutiam entre si, razão por que se segue. Observaram esta ordem, investigando entre si o que queria dizer quando tiver ressuscitado dos mortos. A intenção dos discípulos com esta pergunta parece-me ser a seguinte: nós vimos Elias contigo, e vimos-te antes de Elias. Já os escribas ensinam que Elias virá primeiro. Cremos, portanto, que eles mentiram. O que Cristo respondeu é o que se torna claro com o que se acrescenta. Jesus respondeu-lhes: Elias efetivamente há de vir primeiro e por tudo em ordem. Nisso mostra que Elias virá antes do segundo advento. As Escrituras, com efeito, prenunciam dois adventos de Cristo, um que já ocorreu e outro que ainda virá. O Senhor afirma, portanto, que Elias será o precursor do segundo advento. Assim como o Senhor apontou Elias como precursor do segundo advento, do mesmo modo, consequentemente, indicou João como precursor do primeiro advento. Por isso acrescenta: mas digo-vos que Elias já veio. Ou de outro modo, os discípulos interrogavam Jesus: de que maneira está escrito que o Filho do Homem sofrerá? Respondendo a isso, disse-lhes: assim como, semelhantemente a Elias, veio João, e fizeram-lhe mal, também, de acordo com as Escrituras, convém que o Filho do Homem sofra